Fala galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando, estejam focados aí na prova da OAB. Então essa dica é de um assunto de direito administrativo muito relevante para quem faz prova da OAB. É praticamente obrigado a ir para a prova sabendo desse assunto. Tanto pode cair na prova objetiva, né, na primeira fase, como também na prova subjetiva nas suas questões dissertativas, tá bom? Antes, eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, que você dê um like aí no nosso vídeo, que você acesse aí o nosso Instagram, @PietroMedeiros com 2 S no final, tá bom? Então, um prazer estar com você. Vou tentar ser o mais breve possível para que você pegue a dica, absorva o conhecimento e possa aí continuar o seu estudo direcionado para a OAB. A nossa dica de hoje é de Direito Administrativo, dica 01. Eu não vou dizer aqui quantas dicas vão ser, né? Não tem limite. Então, toda semana iremos postar dicas para a OAB de Direito Administrativo e de Direito Constitucional. Só lembrando que a prova da OAB primeira fase, ela é muito legalista. Então você tem que estar aí estudando com seu vade-mecum ao lado, e aí você vai ter que abrir a nossa Constituição Federal, a Lei de Licitações, a Lei de Parcerias Públicos-Privadas, a Lei de Improbidade Administrativa, enfim. Você tem que ter o conhecimento da base legal. A maioria das questões tem embasamento legal estritamente como está escrito na legislação. Então, praticamente, em algumas situações, você vai ter que meio que decorar ali alguns artigos que tem mais tendência de cair na sua prova, tá bom? Eu hoje vou falar de um assunto que é obrigatório. Esse assunto, ele envolve, na verdade, são dois assuntos e um subassunto dentro do outro, né? Porque é complicado. Eu tenho direito administrativo, eu tenho atos administrativos e eu tenho poderes administrativos. Eu vou falar de um assunto que envolve essas duas temáticas, tanto atos administrativos como poderes administrativos. Você tem que ir para a sua prova sabendo desse assunto, tá bom? Eu adaptei uma questão, uma alternativa de uma questão que já caiu aí várias vezes na prova de primeira fase da OAB, para a gente tecer alguns comentários, tá bom? O vídeo será curto, será objetivo, então a partir de agora preste atenção e não perca nenhum detalhe, tá bom? Então vamos ler aqui o enunciado dessa alternativa, tá bom? Vamos lá. Configura-se abuso de poder por desvio de poder no caso de vício de finalidade do ato administrativo e abuso de poder por excesso de poder quando o ato administrativo é praticado por um agente que exorbita a sua competência. Então, todo agente público, pessoal, seja ele servidor público, empregado público, enfim, todo agente público ele tem suas competências definidas em lei. Então, a lei que cria o cargo, por exemplo, de policial federal, lá na sua lei que criou o cargo, tem todas as atribuições do policial federal. A lei que criou o cargo de policial rodoviário federal também tem todas a descrição das competências do seu cargo. Então, se um agente público, por exemplo, um PRF, um policial rodoviário federal, um PF, um policial federal, um advogado da União, um procurador de um município, se ele exorbitar a sua competência que é prevista em lei, ele vai incorrer em abuso de poder ou abuso de autoridade, né? Então, lendo a questão aqui, fica claro o seguinte, ó: configura-se abuso de poder por desvio de poder no caso de vício de finalidade do ato administrativo. Há situações em que o agente público ele é competente para determinado ato administrativo, porém ele executa esse ato administrativo com uma finalidade diversa da prevista em lei. Ou seja, ele é competente para executar aquele ato administrativo, porém ele faz de forma com desvio da finalidade. Ele não coloca a prioridade na finalidade pública, ele coloca outra finalidade qualquer. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. Imagine um policial rodoviário federal que lavra um auto de infração por um condutor estar sem cinto de segurança. Vamos lá.
O policial rodoviário federal é competente para lavar um auto de infração em uma BR, rodovia federal, por um condutor que está sem cinto? Beleza, é competente, não incorre em abuso de poder. Porém, se ele lavrar esse auto porque é inimigo daquele condutor, então nesse caso, apesar de ser competente, ele desviou a finalidade do ato. Então vocês percebem que a temática abuso de poder, ela se subdivide em duas, né? Eu já deixei aqui pronto para que fique mais otimizada a nossa aula. Nossa dica. Abuso de poder é dividido aqui em excesso de poder e em desvio de poder. Na modalidade excesso de poder, aquele agente público, ele é competente através de quê, pessoal? Através de lei. A lei vai dizer as atribuições do seu cargo, tá bom? Porém, ele atua acima dos seus limites legais. Então, ele vai além do seu limite legal. Como, por exemplo, vamos lá, no mesmo caso aqui do PRF. Imagine que o PRF ele é competente, né, para atuar nas rodovias e estradas federais. Só que ele vai ao centro da sua cidade, lá na sua casa, enfim, ele vai resolver algo administrativo do órgão no centro da cidade. Então, o que é que ele faz? Ele vai e autua alguém em um local que não é da sua competência. Ele autua alguém em uma via municipal. Ele atua alguém em uma via estadual. Então, nesse caso, ele vai incorrer em abuso de poder na modalidade excesso de poder. Já naquela outra situação em que ele é competente, a sua competência está prevista em lei, só que ele desvia a finalidade, ele coloca um sentimento pessoal, né? Imagine que ele pegue a viatura da PRF, né? Pode ser qualquer agente público, né? Eu estou falando PRF só para questão de exemplo. Estou falando aqui, pode ser um técnico judiciário, ele pega a viatura, o carro do seu órgão e o utiliza para pagar contas pessoais no centro da cidade. Então ele está o que ali? Ele está incorrendo em desvio de poder, ou seja, abuso de poder na modalidade desvio de poder. Então isso cai bastante, tá bom? Em prova de primeira fase da OAB e em prova também de segunda fase da OAB. Tranquilo? Então você vai ter que justificar isso falando dos elementos do ato administrativo, que é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Você vai ter que falar da questão do abuso de poder, que se divide em excesso de poder e desvio de poder. Você vai poder justificar isso aí no artigo 37 da Constituição, que fala dos agentes públicos, né? Enfim, é um tema que cai bastante em prova e que você tem que estar atento para não errar uma questão dessa, que é uma questão simples. Principalmente aí, cai mais em primeira fase, tá bom? Então, a dica de hoje foi sobre este assunto. Espero que você fique acompanhando nossos vídeos, adicione lá, siga o nosso canal aqui no YouTube, adiciona aí o sininho, tá bom? Acompanha nosso trabalho nas redes sociais, @PietroMedeiros com 2 S no final, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, estou torcendo aí para que você consiga alcançar os seus objetivos. Fé na missão, que com certeza dá certo, tá bom? Disciplina é uma das características que faz com que você se torne um vencedor, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.